Você já se sentiu preso, incapaz de dizer o que realmente sente por alguém? Imagine ser flagrado no momento exato em que tenta se declarar e acabar revelando um segredo ainda mais embaraçoso. Eun-ju é uma funcionária comum, mas com um grande problema. Ela simplesmente não consegue se confessar. E tudo piora quando seu novo colega de trabalho, o carismático Lee Jun, presencia sua tentativa frustrada de declaração. Mas ao invés de rir, ele faz algo inesperado. Será que duas pessoas cheias de sentimentos não ditos podem ajudar uma a outra a finalmente se abrir? Acompanhe agora o resumo de Agente de Confissão, uma história emocionante e cheio de romance, humor e momentos com os quais todos podemos nos identificar. Mais um dia começava no metrô durante o trajeto matinal dela. Apesar de tudo, ela não odiava aquela vida de trabalhadora de escritório. Já fazia um tempo desde a última vez que viu seu trabalho sendo reconhecido no mundo lá fora. Ainda assim, lembrava com felicidade e orgulho da sensação de realização que sentia pelo que fazia. A equipe tranquila e o ambiente silencioso do escritório pareciam ter sido feitos sob medida para ela. Ou, pelo menos, pareciam, até a chegada daquele homem. Jong Eun-jo, subgerente da equipe editorial 1 na editora Maple, chega cedo ao trabalho como de costume. Após cumprimentar uma colega, ela se acomoda em sua mesa, coloca os óculos e abre seu caderno. O dia será cheio, uma reunião pela manhã, almoço com o professor Jong e, à noite, o jantar de despedida do gerente Shin. O gerente encontra Jong trabalhando cedo e elogia sua dedicação. Ele informa que passou o arquivo de transição para Lee Jun, mas um dos livros ficará com ela, e os detalhes já estão em seu e-mail. Ao mencionar que aquele é seu último dia passando tarefas, Jong admite que sentirá sua falta. O gerente avisa que um novato ocupará seu lugar e confia que Lee Jun se adaptará bem. Apesar do tom leve, Jeong hesita, sentindo o peso da mudança. Alguém chamou pelo gerente Shin e Jong comentou que ele parecia bastante ocupado desde a manhã. Ele confirmou e desejou boa sorte a ela para hoje, antes de se despedir. Ela foi muito ajudada pelo gerente Shin ao se adaptar à empresa e ficou triste ao saber que ele iria partir. 4 anos atrás, quando Jeong entrou na empresa, o gerente Shin foi seu mentor. Entre os funcionários, circulavam rumores sobre a nova editora, que teria vindo da Joan Books. Eles comentavam que ela havia saído do antigo emprego por causa de um relacionamento com um autor que ela gerenciava, o que gerava preocupação e desconfiança, questionando até a atuação do RH. Shin, porém, afirmou que fez checagens de referência e que a nova funcionária tinha boas avaliações. E ressaltou que questões pessoais não afetavam o desempenho profissional, garantindo que sua equipe estava tranquila. Apesar dos boatos que circulavam pela empresa, Shin viu Jong pelo que ela realmente era, sem julgamentos. Jong pensou que gostar de alguém assim talvez fosse inevitável. Até que gritaram pela gerente assistente. O rapaz deu bom dia e perguntou se ela chegou cedo de novo hoje. Jong pensou que são 8h58 e respondeu que sim, lhe dando boas-vindas. Lee Jun apareceu no escritório com uma encomenda que pegou no caminho, endereçada a ela. Ao entregar, quase tropeçou, mas conseguiu se recuperar a tempo. Quando abriram a caixa, viram que eram cupcakes meio bagunçados. Lee Jun se desculpou, surpreso por ser comida, e Jong levou numa boa, dizendo que, mesmo com o tombo, até que estavam inteiros. Um funcionário apareceu animado ao ver os cupcakes, reconhecendo que eram de um autor famoso, e disse que chegou na hora certa, pois estava com vontade de doce. No entanto, estranhou a aparência bagunçada dos cupcakes, suspeitando que o entregador possa ter deixado a caixa cair. Enquanto isso, Jeong, exausta com a manhã agitada, pensava, preocupada, se o gerente realmente não voltaria atrás na decisão de se demitir. As duas colegas conversam em um café sobre o ambiente de trabalho. Seul-ji, frustrada, reclama da falta de pessoal em sua equipe e comenta que aceitaria qualquer ajuda. Em seguida, ela provoca Jong ao lembrar que é o último dia do gerente Shin, insinuando que Jong gosta dele. Jong, nervosa, pede que Seul-gi fale mais baixo por medo de alguém ouvir. Mas Seul-gi insiste no assunto, dizendo que não há ninguém por perto e continua provocando.
Seuld a confronta por não tomar nenhuma atitude em relação ao gerente Shin, por quem ela tem uma queda. Jong hesita, com medo de rumores no escritório, mas Seuld insiste. Shin será transferido para Busan, então essa pode ser a última chance de Jeong se declarar. Mesmo que ele a rejeite, ela não terá que vê-lo mais, e ele não é do tipo que espalha fofoca. Lee Jun aparece apressado, procurando por Seuld. Ele informa que receberam um pedido para mudar a capa do livro Fatos e Filosofia, mesmo após os arquivos já terem sido enviados à gráfica no dia anterior. Seuld se revolta com a mudança de última hora, especialmente porque o lançamento era considerado urgente. Lee Jun explica que tentou recusar, mas o autor insistiu demais. Jong percebe que sua vida amorosa está parada e culpa Lee Jun por isso, já que sua chegada bagunçou toda a rotina dela. Lee Jun, de 26 anos, chegou como substituto do gerente Shin, vestindo terno e agindo com formalidade, o que fez Jeong achá-lo rígido, e isso lhe pareceu algo bom. Mas no dia seguinte, para sua surpresa, ele apareceu de moletom e agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Desde então, ele tem atrapalhado o cotidiano dela, tirando qualquer espaço para pensamentos românticos. No trabalho, o novo funcionário chegou chamando a atenção, animado e distribuindo pães, dizendo que seus pais estavam felizes com seu novo emprego. Mas quem leva pão no primeiro dia? No segundo dia, ele apareceu com roupas de academia coladas, explicando que iria direto malhar depois do expediente. Jong tentou sugerir com jeitinho que talvez o look não fosse o mais adequado para o trabalho, mas Lee Jun respondeu com naturalidade, achando que tudo era permitido. No terceiro dia, ele levou isso ao pé da letra e apareceu de moletom e jeans rasgados. Foi o suficiente para que ele ganhasse o apelido de Campo de Flores, porque só alguém com a cabeça nas nuvens agiria assim. Apesar de tudo, Jong teve que admitir, a autoconfiança, ou falta de noção, de Lee Jun era realmente admirável. No mundo corporativo, nem todo bem-vindo à equipe vem acompanhado de flores. Jong, uma assistente de gerente experiente e sobrecarregada, mal teve tempo de respirar quando recebeu uma nova missão: cuidar do novato Lee Jun. O novato parecia um bom rapaz, educado, um pouco tímido e visivelmente disposto a aprender. Jong pensou que bastaria supervisioná-lo de longe, dar algumas dicas e pronto, mas ela não esperava que ele fosse se apegar tanto. Ele a chamava para tudo, pequenas dúvidas, confirmações ou até só para ter certeza de que estava no caminho certo. No começo, Jong tentou manter a calma, mas com o tempo, o excesso de dependência começou a pesar. Com 1000 tarefas em mãos e prazos apertados, ela mal conseguia respirar entre um assistente-gerente e outro. No fim das contas, Lee Jun era muito mais apegado do que Jeong esperava. E embora ela não admitisse em voz alta, parte de si já sabia. Aquele novato não sairia da sua rotina, ou da sua cabeça tão cedo. Durante um jantar de equipe em um restaurante, uma colega comentou que Lee Jun era a primeira contratação em 3 anos, sugerindo que a empresa tinha baixa rotatividade. Lee Jun, animado, respondeu educadamente que estava aprendendo muito graças à equipe. Enquanto isso, Jong pensava em silêncio que talvez a empresa só estivesse cheia de gente estagnada. Durante a conversa, Lee Jun elogiou Jong na frente de todos, dizendo que ela sempre o ajudava com paciência, mesmo quando ele a enchia de perguntas, e que ela era boa em tudo. Jong sorriu por fora, mas por dentro pensou surpresa. Então ele sabe que está sendo grudento. Uma colega comentou que Jong, quando entrou na equipe, era tão grudada no gerente Shin quanto Lee Jun é com ela agora. Jong tentou negar, mas Shin confirmou na hora. Emburrada, ela murmurou que nem era novata, já tinha experiência. Logo em seguida, a colega mudou de assunto e sugeriu que a sobrinha dela seria perfeita para Shin, que ficou visivelmente desconfortável. Para aliviar o clima, alguém propôs um brinde. Enquanto isso, Lee Jun observava Jong em silêncio. Mais tarde, todos começaram a se despedir. Uma colega pediu para Shin avisá-la quando estivesse em Seul, e ele concordou.
Os outros também se despediram, combinando de se ver na semana seguinte. Depois que todos os colegas foram embora, Shin e Jong ficaram sozinhos. Jong percebeu a oportunidade e começou a pensar seriamente em confessar seus sentimentos. Quando Shin sugeriu que ela pegasse o táxi que passava, Jong recusou, dizendo que pegaria outro, numa tentativa de prolongar aquele momento ao lado dele. Enquanto esperavam o sinal abrir, Jeong se encheu de dúvidas. Questionava se aquele era o momento certo, mas também temia se arrepender por não tentar. Reuniu coragem e chamou Shin, dizendo que tinha algo importante a dizer. Começou a balbuciar sua confissão, mas a voz falhou. Nervosa, não conseguiu terminar a frase. Shin permaneceu em silêncio, observando. Jong, então, foi tomada pela insegurança. Pensou que talvez ele só tivesse sido gentil com ela como colega de trabalho e que uma confissão repentina poderia deixá-lo desconfortável. No fim, apesar do impulso inicial, ela recuou e decidiu não revelar seus sentimentos. Mas Shin entendeu a situação e respondeu que não sentia o mesmo, afirmando que sempre respeitou Jong, mas só a via como uma colega próxima. Pediu para que fingissem que a conversa nunca aconteceu. Jong ficou surpresa e tentou falar, mas foi interrompida por Lee Jun, que apareceu trazendo algo para ela e comentou que parecia ter interrompido alguma coisa. Jong, percebendo que Lee Jun estava ali há algum tempo, se sentiu arrependida por ter tentado se declarar. Para Jeong, a palavra confissão nunca teve um sentido romântico. Houve apenas uma vez em sua vida em que ela se declarou, e não foi uma boa lembrança. O garoto, surpreso, perguntou se era para ele. Antes que pudesse entender a situação, uma garota apareceu furiosa, questionando por que ele estava aceitando aquilo. Ela gritou o nome de Jong, lançou o presente de volta nela e bateu a porta na sua cara. Mais tarde, os colegas comentavam o que havia acontecido. A Eunju realmente fez isso? Ela se declarou mesmo. Isso é loucura. Outros falavam da garota envolvida, Kim Euna, dizendo que ela já tinha namorado, que as pessoas os viam saindo juntos. Mesmo que fosse só um rolo, é estranho confessar para o garoto que sua amiga gosta. Jeong lembra desse episódio com dor. Desde então, nunca mais pensou em se confessar a alguém. Mas com o tempo, acreditou que talvez estivesse pronta para tentar de novo. Pensou que, por ter passado tanto tempo, as coisas seriam diferentes agora. Jong percebe que Lee Jong está a seguindo e o confronta, mas ele responde que moram na mesma direção, no mesmo bairro. Surpresa com a coincidência, Jong começa a refletir sobre como ele pode ter mal interpretado uma situação anterior em que parecia ter sido rejeitada pelo gerente Shin. Lee Jun menciona isso de forma provocativa, o que a deixa preocupada com possíveis boatos no trabalho. Tentando amenizar a situação, Jeong sugere que caminhem juntos tomando as bebidas que ele comprou, mas Lee Jun a surpreende perguntando se ela não quer algo além de bebidas, deixando-a confusa. Jong entende que, ao sugerir algo além de bebidas, Lee Jun se referia a álcool. Ao chegarem ao local, Jong faz o pedido: 2 garrafas de soju, uma cerveja e sopa de bolinho de peixe. Lee Jun, preocupado, lembra que ela já havia bebido bastante no jantar da empresa, mas Jong afirma que está bem e que ele pode ficar com a cerveja enquanto ela toma o soju. Ela pensa que já planejava beber sozinha em casa mesmo, então essa situação pode servir para resolver o mal-entendido. Durante a conversa, Lee Jun a avisa que ela está usando o copo errado para o soju, e enquanto isso, Jong reflete sobre o gerente Shin, percebendo que ele provavelmente foi gentil apenas como colega, e que talvez tenha notado seus sentimentos antes mesmo de ela confessar. Distraída com seus pensamentos, ela nem percebe que Lee Jun a chama várias vezes. Quando ele finalmente consegue sua atenção, pergunta se ela está bem, já que ela já tomou uma garrafa inteira. Jong insiste que está bem e até pede mais uma. Quando ele pergunta quanto ela consegue beber, ela responde com confiança: até 4 garrafas. Lee Jun, surpreso, pensa que não deve brincar com ela. Por fim, ele a convida a brindar. Você vai beber sozinha? Brinde comigo, por favor.
Jeong percebe que está bebendo sozinha e, ao notar a presença de Lee Jun, tenta esclarecer que não tem nada com o gerente Shin, pedindo para ele não espalhar boatos no trabalho. Lee Jun provoca, dizendo que ela confessou ao gerente, o que a irrita. Apesar da promessa dele de não comentar nada, Jeong fica desconfiada. Os dois trocam olhares tensos e ela questiona a personalidade dele, enquanto ele comenta que ela parece estar bêbada. Jeong chama o garçom com a voz arrastada, pedindo a conta. Lee Jun, surpreso com o quanto ela havia bebido, olha ao redor e a encontra caída em um canto do banco da praça. Preocupado, diz que ela não pode dormir ali porque é perigoso e se oferece para chamar um táxi, pedindo referências próximas à casa dela. Ele comenta que sempre achou que ela evitava romances no trabalho e que aquela situação o surpreendia. Jeong, exaltada, nega que tenha feito qualquer confissão. Lee Jun diz que aquele clima era de confissão e tenta brincar, mas logo nota que Jeong está chorando. Jeong pede para Lee Jun manter distância, apesar de não se importar com suas brincadeiras no escritório, e revela que queria confessar ao gerente Shin, mas foi rejeitada antes mesmo de tentar. Diz que não são realmente amigos e que não acha que isso seja motivo de brincadeira. Lee Jun se desculpa por ter agido sem pensar e promete tomar mais cuidado. Jeong reconhece que foi irritante descontar a raiva nele e Lee Jun, para ser justo, oferece contar seu segredo, o que Jeong aceita. Quando Lee Jun começa a falar, Jeong, sentindo-se tensa com a proximidade dele, desmaia e acorda no dia seguinte no chão, perto do sofá. Ela acorda confusa, sem saber como chegou em casa. Aliviada por estar vestida e com o quarto intacto, pensa que nada aconteceu na noite anterior, apesar de ter bebido muito. Preocupada, se pergunta se Lee Jun voltou para casa em segurança. Porém, ao se olhar no espelho, vê uma marca em seus lábios e se lembra das palavras de Lee Jun. "Você vai se arrepender disso amanhã." Chocada, ela deixa a pasta cair e pensa, em pânico, que provavelmente fez algo. Jeong está exausta no trem, conversando no chat com amigos que também reclamam do trabalho e da rotina cansativa. Ela está desmotivada e reflete que odeia ir trabalhar. Ao tocar seus lábios, percebe que estão machucados e começa a se lembrar da noite anterior. Ela recorda que estava bebendo com Lee Jun na sexta-feira. Lembra-se de momentos descontraídos, dele a provocando e ela o repreendendo. No entanto, as lembranças começam a ficar nebulosas e desconexas. Fragmentos de memória sugerem que eles podem ter se beijado, o que a deixa em choque. Desesperada, Jeong tenta negar a possibilidade, dizendo que não há chance de ter beijado alguém aleatório, especialmente depois de ter sido rejeitada pela pessoa que ela gosta. Jeong está no escritório às 8h59, impaciente, pensando, por que ele ainda não chegou? Quando Lee Jun aparece, cumprimentando animado, Jeong rapidamente o convida para tomar café. Lee Jun aceita. Kim Dong-ju se aproxima e pergunta se pode ir junto, o que deixa Jeong frustrada, pois queria um momento a sós com Lee Jun. Na cafeteria, Kim comenta que quase morreu depois do jantar da empresa e pergunta se os dois chegaram bem em casa. Quando Lee Jun começa a dizer que ficaram sozinhos naquela noite, Jeong, desesperada, torce para que ele não diga mais nada. Ele entende o recado e muda o rumo da conversa rapidamente, dizendo que chegaram bem. Enquanto caminham, falam sobre álcool. Lee Jun brincou sobre a dicção perfeita dela e Kim confessou ser o mais fraco do time para a bebida. Jeong, incomodada, pensava que eles deveriam parar com o assunto. Kim então repara numa ferida no lábio de Jeong. Antes que ela possa responder, Lee Jun inventa que o frio está ressecando a pele, e Kim comenta que já pensa em usar o umidificador. Jeong fica frustrada porque queria falar com Lee Jun sobre a noite do jantar, mas com Kim por perto não foi possível. Mesmo assim, ela se conforta, pensando que ainda terá outras oportunidades para conversar a sós com ele. Jeong tentou criar uma oportunidade para conversar com Lee Jun, mas ele estava sempre ocupado, e até uma colega chamou Lee Jun para longe dela. Mais tarde, Jeong recebeu uma mensagem dele pedindo uma reunião na sala de conferências. Quando chegou, Lee Jun disse que percebeu que ela queria falar e que foi a primeira vez que ela o convidou para um café pela manhã. Eles começaram a conversar, e Jeong perguntou se ele tinha chegado bem em casa na sexta-feira.
Lee Jun confirmou, mas Jeong ficou envergonhada porque não lembrava do jantar da empresa e achava que ele tinha passado por algum problema por causa dela. Lee Jun disse que não foi ele quem a ajudou naquela noite, e sim a polícia. Jeong ficou chocada e confusa, sem entender por que a polícia estava envolvida. Lee Jun explicou que ela tinha dormido profundamente no táxi e, como o celular dela estava travado, ele não conseguiu falar com ninguém. Então, teve que pedir ajuda à polícia. Jeong se desculpou, achando que talvez tivesse feito algo ruim, mas Lee Jun respondeu com um sorriso discreto. Eles ficaram em silêncio, e Jeong percebeu que havia algo mais naquela história, que o motivo de a polícia ter sido chamada não era tão simples quanto parecia. Ela ficou inquieta, sentindo que ele estava escondendo algo. Lee Jun então pergunta se ela lembra dele ter contado um segredo depois disso, e Jeong, surpresa, pergunta qual segredo. Lee Jun começa a falar sobre a noite na praça e revela que sempre foi rejeitado quando confessou seus sentimentos. Ele conta que as pessoas sempre dão vários motivos para recusá-lo e cita exemplos, como alguém dizendo que iria estudar no exterior e outra pessoa dizendo que tinha um filho. Jeong fica pensando, surpresa com o tipo de pessoa por quem ele vinha se interessando. Lee Jun entende as circunstâncias dessas pessoas, mas explica que, na verdade, mesmo com esses motivos, ele não se importaria. Ele acredita que as pessoas usam essas desculpas para evitar estar com ele, porque não querem o suficiente para superar essas barreiras. Ele lembra que Jeong disse que ainda não tinha confessado nada a ninguém. Por fim, Lee Jun fala que sua taxa de sucesso em confessar sentimentos é 0 e sugere que Jeong se sinta confortada por vê-lo, numa espécie de empatia e apoio mútuo. Lee Jun pergunta por que Jeong está chorando e diz que era ele quem deveria estar chorando. Jeong responde que acaba chorando quando ele chora. Ela desabafa, que sempre foge ou se cala quando quer se confessar, e Lee Jun tem coragem de agir e aceitar as consequências. Ela o admira por isso e se pergunta por que alguém como ele, bonito, sincero e determinado, mesmo com seus defeitos, continua sendo rejeitado. Jeong diz que espera que um dia uma mulher aceite a confissão de Lee Jun. Ele agradece, surpreso, e ela nota que o rosto dele está quente. Ele admite estar um pouco bêbado e diz que ela vai se arrepender do que aconteceu. Jeong responde que não comete erros quando bebe, e Lee Jun, ao segurar sua mão e colocá-la em seu rosto, pergunta: "Então isso não é um erro, certo?" E a cena voltou para Jeong. Ela finge que não se lembra direito da noite anterior. Lee Jun tenta retomar o assunto, mencionando o que aconteceu no banco, mas ela o interrompe, nervosa. Em pensamento, Jeong admite que, na verdade, lembra sim, mas apenas até certo ponto. A parte que vem depois é a mais importante, e ela se pergunta se realmente aconteceu algo entre eles. Isso a deixa confusa e culpada, já que naquele mesmo dia ela planejava se confessar ao gerente Shin. E tentando esclarecer, diz a Lee Jun para não entender mal e pergunta, meio envergonhada, se eles fizeram algo naquela noite. Lee Jun apenas sorri e, sem dar uma resposta direta, diz: "Não sei do que você está falando, subgerente, mas se você diz que a gente fez, o que isso faz de nós agora?" Jeong enfrenta rumores negativos sobre ela que continuaram mesmo após mudar de emprego. Apesar das fofocas, ela se esforça constantemente para provar sua competência. Na cafeteria, Seung comenta com Jeong sobre ela ter ido à feira do livro com o gerente Shin e insinua que pode haver algo entre eles. Jeong nega, dizendo que foi apenas uma viagem de trabalho e que se separaram logo depois. Seung brinca que Jeong é muito séria e pergunta se ela realmente gosta do gerente. Jeong responde que nunca teve a intenção de namorá-lo e prefere manter tudo como está, evitando fofocas no trabalho. Em pensamento, ela reforça que seu foco é apenas fazer bem o trabalho que lhe foi designado. Durante a cerimônia de Ano Novo de 2024, a funcionária Joeng Eun-ju, da equipe de edição 1, recebe o prêmio de funcionária destaque. Enquanto é parabenizada pelos colegas, ela sente que finalmente sua luta e esforço estão sendo reconhecidos. No entanto, rapidamente os boatos começam.
Colegas comentam que ela teria bebido e beijado um novato e questionam se eles estão namorando, criticando o quão rápido isso teria acontecido. Outros relembram rumores do emprego anterior de Joan, insinuando que ela tem histórico e sugerem até que ela se envolve facilmente com colegas. Diante disso, frustrada, pensa no quanto se esforçou para chegar até ali e teme que tudo se repita. Ser julgada mais pelos boatos do que pelo seu trabalho. Na sala de reunião, Jeong e Lee Jun conversam sobre a noite em que ela ficou bêbada. Quando pergunta a Lee Jun o que realmente aconteceu, ele afirma que nada demais ocorreu. Depois do táxi, a entregou para a polícia e nem sabe onde ela mora. Ao ser pressionado sobre o machucado, ele sugere que talvez ela tenha se mordido sozinha, bêbada. Desconfiada, Jeong pergunta diretamente se ele teve alguma coisa a ver com aquilo, e ele nega. Ela decide encerrar o assunto e propõe que mantenham o ocorrido em segredo, para evitar fofocas no trabalho. E Lee Jun concorda. No entanto, Jeong começa a sentir o peso dos segredos que tem acumulado com ele. Enquanto se despede e sai da sala, ela pensa sobre o quanto expôs seu lado vulnerável diante de Lee Jun e começa a se preocupar. Ele sabe que ela gosta do gerente Shin, e isso poderia virar fofoca se ele contar para alguém. Embora tente não se apegar à desconfiança, a dúvida a corrói. E se ele estiver mentindo para protegê-la? Mesmo que ela queira esquecer o episódio, não consegue parar de pensar nisso. Lee Jun, por sua vez, permanece em silêncio, deixando tudo ainda mais incerto. Um tempo depois, Jeong vai até Lee Jun para revisar um projeto de capa confirmada, que inclui uma banda e uma frase de efeito. Lee Jun mostra o que escolheu, mas Jeong acha que a frase está muito longa, com 5 linhas, e sugere que, para capas de banda, o ideal é ser mais conciso. Lee Jun fica surpreso, pois o autor havia aprovado o texto, mas Jeong explica que, como o design já está fechado, só é preciso revisar a frase e pedir uma última confirmação ao autor. Lee Jun concorda em fazer as mudanças. Um colega convida Lee Jun para ir fumar junto, e Jeong, ao ver o grupo saindo, se pergunta por que o time de vendas está tentando conquistar Lee Jun. Do lado de fora, os colegas conversam sobre o time de edição, comentando que talvez tenham recrutado pessoas pela aparência. Falam sobre a paixão da gerente Lin por idols e como ela até convenceu o editor-chefe a ir a shows com ela. Lee Jun concorda, dizendo que a mãe dele também gosta do mesmo idol. Um dos colegas menciona que viu Lee Jun sendo repreendido por Jeong mais cedo. Lee Jun nega, dizendo que não foi bronca, apenas recebeu feedback sobre o design da banda. Os colegas zombam, dizendo que nem vale a pena se esforçar tanto, porque as bandas são jogadas fora quando compram o livro, e criticam Jeong por ser exagerada e antiquada com detalhes pequenos. No final, Lee Jun está fazendo bolhas de sabão, e quando perguntam o que está fazendo, ele diz que nem fuma, só quis experimentar, arrancando risadas dos colegas. Lee Jun percebe que os colegas estavam falando sobre Jeong e pergunta o assunto. Um deles critica Jeong, dizendo que ela dá conselhos sem ser solicitada e a chama de antiquada. Quando pedem a opinião de Lee Jun, ele concorda, mesmo que de forma hesitante. Jeong, que estava ouvindo escondida, se sente magoada e começa a duvidar de si mesma, achando que talvez esteja sendo rígida demais, mas logo pensa que Lee Jun ainda é novo e não entende de fato como é lidar com alguém verdadeiramente trabalhadora. À noite, enquanto está com Seung e Kim, Jeong reflete sozinha e se pergunta se realmente age como uma boomer, alguém antiquado ou fora de sintonia com os mais jovens. Ela tenta se convencer de que é uma supervisora compreensiva, lembrando que nunca brigou de verdade com Lee Jun, mesmo quando ele errou. Mas também relembra um momento em que ele a chamou de Boomer Vibes, depois de uma fala mais séria dela. Enquanto isso, Seung desabafa, irritada por uma colega mais velha insistir em arrumar encontros para ela com o próprio filho, perguntando a cada trimestre se ela tem namorado e sugerindo casamento. Kim entra na brincadeira e pergunta quando ela vai casar, o que só a irrita mais. Kim comenta que Lee Jun sumiu da mesa por um tempo e Jeong diz que o pessoal do time de vendas o chamou.
Seul-ji e Kim entendem o que isso significa. Provavelmente ele foi chamado para fofocas e sondagens, algo que Kim também vivenciou quando era novato. Ele conta que até parou de fumar só para evitar essas conversas desconfortáveis. Jeong, curiosa, pergunta se Kim ouviu fofocas sobre ela no passado. Kim, nervoso, nega rapidamente, dizendo que nunca participou e que se sentia muito desconfortável com isso. Mais tarde, Kim se despede após o expediente e Jeong pensa no peso de fazer hora extra logo na segunda-feira. Ela considera encerrar o trabalho também, mas permanece em silêncio, pensativa. Jeong pesquisa sobre comportamentos de jovens boomers e começa a se autoavaliar. Ela lê frases como: acham que são diferentes da geração mais velha. Se consideram racionais, não autoritários. Dizem para falar livremente, mas esperam uma resposta específica. Acham que fazer hora extra é normal? A cada item, Jeong tenta se defender ou justificar, mas começa a perceber que algumas dessas críticas se aplicam a ela, mesmo sem querer admitir. Por fim, ao ler "não acreditam que são boomers", ela pausa, se aproxima do computador e decide parar de pesquisar. Na manhã seguinte, Jeong chega cedo ao escritório, ainda incomodada com o que ouviu no dia anterior e mal dormida. O diretor aparece e repara que o novo contratado ainda não chegou. Irritado, ele reclama que chegar exatamente às 9 horas é inaceitável e diz que, no tempo dele, era normal chegar com 30 a 40 minutos de antecedência, limpar a mesa do chefe e trazer café. Kim entrou no escritório no meio do discurso, tentando aliviar o clima com um cumprimento animado, mas o diretor continuou desabafando. Criticou os jovens, dizendo que nunca passaram dificuldades, só falam de direitos e não sabem cumprir nem as tarefas mais básicas. Aproveitou o momento para elogiar Jeong, dizendo que todos deveriam ser como ela, que sempre chegava cedo por vontade própria. Jeong, em pensamento, admite que só chega cedo porque odeia o transporte lotado, não por disciplina. Jeong percebe que são 8h59, quando Lee Jun chega ao escritório bem animado. Ela pensa que, tecnicamente, ele não está atrasado. Chegou antes do horário, mas sabe que o diretor vai reclamar de qualquer forma. Ela hesita, refletindo que, independentemente do que diga, Lee Jun provavelmente vai achá-la uma boomer de qualquer jeito. Determinada, chama Lee Jun para conversar. Com um pouco de constrangimento, explica que não gosta de abordar isso tão cedo pela manhã, mas pede que ele tente chegar um pouco antes para estar pronto para trabalhar às 9. Diz que, embora ela não se importe, os superiores podem ver isso de forma negativa e que está dizendo isso pensando no bem dele. Lee Jun aceita prontamente com um entendido, o que surpreende Jeong. Mas ela ainda fica na dúvida se seria autoritária demais. Jeong chama a atenção de Lee Jun por se ausentar da mesa por muito tempo durante o expediente. Ele justifica dizendo que estava em uma reunião com o time de marketing, mas ela reforça que ele deveria ter avisado aos colegas. Ele promete ser mais cuidadoso e, mudando de assunto, pergunta sobre o almoço. Jeong, já irritada, rebate: tenho que decidir isso por você também? Mais tarde, no restaurante com Lee Jun e Kim, Jeong pensa que Lee Jun é bem esperto para certas coisas. Ao notar em seu humor, ele pergunta se ela está bem. Jeong responde que alguém a chamou de boomer, então decidiu agir como uma de verdade. Surpreso, Lee Jun pergunta quem disse isso. Ela pensa: você, né? Ele, todo brincalhão, diz: então você é uma boomer wannabe, né? Desejo sinceramente que vire uma boomer de elite. Jeong só consegue pensar: tão irritante? Jeong sente um desconforto no estômago, refletindo sobre o dia puxado. Ao voltar para o escritório, é abordada pela líder de equipe, que, mesmo estando de saída por meio período, pede que Jeong assuma as entrevistas com universitários na próxima semana, uma tarefa originalmente designada ao gerente Kim, que precisará se ausentar por conta de uma cirurgia. Surpresa, Jeong tenta argumentar, mas é rapidamente interrompida. A líder minimiza o pedido, dizendo que a lista de perguntas já está pronta e que a tarefa não é nada demais. Ainda que claramente já tivesse decidido, ela justifica dizendo que Jeong se conecta melhor com os jovens. Jeong aceita, pensando que nem teve chance de recusar.
Irritada, percebe que caiu em mais um projeto solo, repassado pela líder, como sempre acontece. Cansada, conclui: esse não era o momento de fazer cosplay de boomer. Mais um dia de hora extra. Durante mais um final de expediente puxado, Jong, exausta e irritada, decide pular o jantar para terminar a revisão do material da entrevista. O conteúdo era difícil, o estômago estava pesado e o telefone pessoal não parava de tocar, mesmo ela tendo orientado que ligassem para o número do escritório. Tudo isso, somado à insônia da noite anterior e aos comentários desagradáveis da líder, a deixava à beira de um colapso. Enquanto ela tentava se concentrar, Lee Jun se aproxima, oferecendo ajuda de forma tímida. Mesmo sem jeito, ele se dispõe a revisar o material junto com ela. Jeong, já sobrecarregada emocionalmente, recusa de forma seca e ríspida. Quando Lee Jun insiste, ela acaba se exaltando. Lee Jun, não me faça repetir. Não se preocupe comigo e, se já terminou, vá para casa. Não seja irritante. Logo depois ela percebe seu erro. Pensamento: droga, isso foi um erro. Lee Jun leva um lanche para Jong, preocupado porque ela provavelmente não jantou. Ele diz que vai embora, já que não pode ajudar, e se despede. Jong, abalada emocionalmente por acontecimentos anteriores, reflete sobre seu comportamento e se sente envergonhada por ter sido tão impulsiva. Movida por um impulso, ela corre até a porta e chama Lee Jun, agradecendo pelo lanche e se desculpando por ter sido sensível. Lee Jun responde de forma leve e bem-humorada, dizendo que ela não vai conseguir ser uma velha rabugenta de elite desse jeito. Ele também diz que aprendeu muito com ela e promete não causar mais problemas. Quando ele está prestes a entrar no elevador, Jeong segura a porta e se desculpa novamente, reforçando que seu desabafo anterior não foi algo pessoal. Lee Jun sorri e se despede com um caloroso "até amanhã". Jong se surpreende com a maturidade de Lee Jun após o desentendimento. Antes o via como um sonhador, mas passa a enxergá-lo como alguém com uma mente forte e equilibrada. Ao perceber isso, reconhece com ironia que sua promessa de ser uma veterana exemplar não durou nem um dia. A cena então corta para Lee Jun no elevador. Sozinho, ele se lembra de uma conversa recente com os colegas da equipe de vendas. Um deles comentou que o gerente assistente Jung parecia alguém antiquado, preso a velhas formas. Inicialmente, Lee Jun hesita, mas acaba concordando, meio pensativo. No entanto, ele logo rebate o comentário com sinceridade. Diz que alguém precisa fazer esse papel de veterano rígido para treinar pessoas como ele. E nesse caso, essa pessoa é a gerente assistente Jung. Ele reconhece que tem aprendido muito graças a Jung e admite que, sem essa orientação, provavelmente já teria se tornado o vilão do escritório. De volta ao elevador, Lee Jun murmura para si mesmo: se é para escutar, então escutem a história inteira. Alguns dias depois, no dia das entrevistas, Jeong informa que o chefe do departamento está afastado por motivos médicos e o líder da equipe está em um compromisso externo. Ela mesma também ficará fora durante a manhã por causa das entrevistas, então pede a Kim que cuide de qualquer situação que surgir. Kim concorda e se despede com leveza, e Jeong sai confiando na equipe. Lee Jun sente o peso da responsabilidade de manter as coisas funcionando. Em seguida, avisa que vai descer para enviar as cópias de cortesia e Kim confirma se ele sabe imprimir as etiquetas e fazer o envio. Ele responde que sim. Durante a movimentação no escritório, uma colega está ao telefone, garantindo que vai chegar pontualmente ao almoço, e agradece a Lee Jun depois que ele a ajuda com uma caixa. Ela explica, um pouco atrapalhada, que está usando uma entrega expressa, mas marcou a coleta no andar errado. O motorista não atende, provavelmente por estar dirigindo. Lee Jun pergunta se é algo relacionado ao chefe, mas a colega ri e explica que é do autor. Como a equipe dela trabalha com temas de economia e negócios, eles usam vários títulos para os autores: chefe, professor, mestre. Enquanto atende outra ligação e conversa com o gerente, ela se dá conta de algo. É mesmo! Ela se vira rapidamente para Lee Jun e pergunta: Lee Jun, você está ocupado agora? Tenho um favor para te pedir. Após as entrevistas, Jeong se despede dos candidatos e os orienta a entrarem em contato por e-mail, caso tenham dúvidas. Uma das candidatas agradece pelo tempo e comenta, com entusiasmo, que aprendeu muito. Jong deseja que se encontrem novamente como profissionais da área editorial.
Uma colega de trabalho elogia Jeong pelo bom trabalho, especialmente considerando o quão repentina foi a agenda do dia. Jeong responde com leveza, dizendo que foi até revigorante. Os candidatos eram jovens, por volta dos 23 ou 24 anos, e muito dedicados às atividades extracurriculares, o que ela achou impressionante. Ela reflete então se Lee Jong não tinha 26. Provavelmente conseguiu o emprego logo após a faculdade. Quando a colega se despede, Jeong retribui e, sozinha, começa a refletir sobre Lee Jun. Percebe que ele está na empresa há menos de um mês e talvez ela tenha esperado demais dele tão cedo. Afinal, é natural cometer erros no início. Apesar de um pouco excêntrico, Lee Jun é obediente, aprende rápido, admite quando erra e é respeitoso com os limites que lhe impõem. Jeong lembra, com certo humor, que, quando o viu pela primeira vez usando o moletom, achou que fosse um delinquente, mas, no fim, ele se mostrou alguém doce e gentil. Jeong sente um estranho burburinho interior e se pergunta por que tudo parece tão agitado. Ao olhar para a sala, percebe que um colega está caído no chão. Kim parece tenso, uma colega está assustada e Lee Jun está em pé, no centro da situação.